Bom dia, escola! Bom dia para você que está em casa. Mais uma vez nós reunidos aqui para estudar a palavra do Senhor Jesus, de poder estar em comunhão com Deus, nos alimentar cada vez mais. Quero mandar um abraço para você que está aí do outro lado, que você possa se sentir muito feliz porque você acordou com saúde. Bom dia, Juliana! Bom dia, professor Léo! Bom dia, família! Bom dia para você aí em casa. Que seu dia hoje seja cheio com a palavra de Deus. Louvado seja Deus! Juliana, daqui uns dias você está indo para o campo de batalha, levar a mensagem do Deus eterno para as pessoas que necessitam, não é? E daqui uns dias você estará indo. Qual é essa sensação que você está sentindo, que daqui uns dias você vai estar levando almas para os pés do Senhor Jesus? Professor, eu estou buscando me encher cada vez mais do Senhor, porque eu sei que eu quero fazer o mesmo que os missionários que fizeram comigo. Quero levar a mensagem àqueles que não conhecem, para que eles sejam cheios do Espírito Santo e busquem também ensinar as outras pessoas. Aleluia, que você possa se sentir abraçado pelo que ela falou agora, que você que está aí do outro lado, venha ser um missionário junto conosco também, pela graça do Senhor. E nesse momento eu convido você que está aí do outro lado, o pessoal que está aqui em casa, para que nós possamos falar com a majestade do céu. Vamos orar, fazer essa oração diante do trono da graça? Oremos, querido Deus, bondoso Pai, Senhor, venha nos encher do Espírito Santo, ó Pai, com a Tua palavra, com a Tua mensagem. Venha nos fortalecer, Senhor, encher o coração de cada um que está em casa, ó Pai, para que eles venham buscar cada vez mais de Ti, Senhor, para que eles venham sentir vontade de ser missionários Teus, para que eles venham passar a mensagem para outras pessoas, para que elas também sejam cheias com Teu Espírito Santo, ó Pai. Nos abençoa, Senhor, nesse estudo, que cada palavra que venha a ser falada, Senhor, venha a ser para a Tua honra e glória, para que o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Que coisa boa, Juliana! Aqui em casa eu gosto muito que quando nós acordamos, nós sentimos os passarinhos cantando. Nós ouvimos os passarinhos cantando pela graça do Senhor Deus. Na minha concepção, eu creio que eles estão cantando ao Senhor Deus, pelo que Deus faz, né? Então, Juliana, qual é o hino que nós vamos louvar a majestade do céu nesta manhã? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 152, a voz de Jesus, que Ele vem encher o seu coração. Maravilhoso, a voz de Jesus, que você possa ouvir esse hino aí na sua casa hoje, no dia de hoje, pela graça de Deus. E nesse momento nós vamos falar sobre o texto, que texto maravilhoso, que encheu o nosso coração durante o dia de hoje, decorando. Lembre-se, você tem que decorar cada dia, não se esqueça. Vai aí fazendo o seu trabalho decorando. Qual é o texto de hoje, Juliana? O texto de hoje, professor, é Filipenses 2, do 13 ao 15. Muito bem, vamos lá? 1, 2, 3. Filipenses 2, do 13 ao 15. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecesse como astros do mundo. Filipenses 2, do 13 ao 15. Filipenses 2, do 13 ao 15. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Filipenses 2, do 13 ao 15. Filipenses 2, do 13 ao 15. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade.
Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus e inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Filipenses 2, do 13 ao 15. Aleluia! Louvado seja Deus! Olha que texto bonito! E agora, nesse momento, convidamos você, a sua família, se tiver as pessoas do seu lado, convide eles para estudar a palavra do Senhor, fazer esse ano bíblico até Jesus voltar. Tenha um bom dia e que Deus te abençoe. Amém. Que o seu coração agora seja cheio e também passe para outras pessoas, para que elas também possam ouvir da voz de Deus. Bom dia para você que está em casa. Bom dia, queridos alunos e irmãos. Bom dia. Que bênção o que nós estamos estudando. Que privilégio entrar em contato com estas histórias que não foram criadas na mente de ninguém e nem foram exageradas. São histórias verdadeiras. Ah, quem dera se tivéssemos espaço para todos os livros do mundo. Diz que ainda não caberiam todas as histórias relacionadas à vida de Jesus. Que bênção tremenda! Nessa madrugada, o Senhor Deus nos deu a oportunidade de meditar no que o Senhor Deus espalhou entre sua palavra em pedaços aqui e acolá, sobre o preparo que fez no mundo com tantas admoestações, com tanto conhecimento, com tantas vezes ter comentado com seus filhos o que poderia acontecer, como o caso de Isaías 29:30, onde o Senhor Deus, com seu cuidado, ele disse: ai de você se você seguir a orientação do mundo e não a minha. Aqueles que buscam orientação aonde não existe orientação de verdade. É óbvio que se você seguir algo que vai lhe levar num caminho errado, o seu fim será errado. Mais ou menos sobre isso, pela graça e poder do Senhor, o nosso trabalho de estudar sobre como foi a vida de Jesus, sua criação, nos leva a entender o fim da perfeição. Aonde chega a perfeição da situação? Eu preparei uma coisa para mostrar para vocês. Deem uma observada agora para que vocês entendam. A palavra de Deus nos ensina que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. O que é a plenitude dos tempos? Esses dias nós tivemos vários dias estudando sobre a profecia dos 2.300 dias. Você estudou conosco, você que está em casa lembra disso, os alunos estudaram também. O que é a plenitude dos tempos? Na hora que aquela profecia teve lugar para o nascimento de Jesus, porque Jesus nasceria dentro desta grande profecia de tempo, 2.300 dias ou 2.300 anos. Quando chegou na data certinha, foi o momento do Senhor Deus enviar seu Filho para que viesse dar a vida por nós. Dê uma observada, alguns detalhes mais a respeito deste momento. Imagine o momento em que o anjo chegou para a mulher, para Maria, e disse para ela, conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. O que me impressiona é a resposta dela para o anjo, Eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Quantos de nós estamos dispostos a fazer isso? Custe o que custar, com prejuízo que for. Aliás, quero dizer para você que enquanto vivermos nessa terra, servir a Deus significa prejuízo. Eu vou repetir o que eu estou lhe dizendo. Você terá prejuízo próprio. Você tem que começar a pensar que sua vida é lá, que seu momento, seu espaço de história, o momento em que você vai ser feliz é lá, não aqui. Aqui não é lugar para esse tipo de situação. Aqui é lugar para dar a vida pelas outras pessoas, lutar pelas pessoas. Aqui se deve conceder espaço para que Deus cumpra a sua vontade em nossa vida. Eu fico imaginando o momento que ela teve que chegar para José, com quem ela estava desposada, e explicar para ele o que estava acontecendo. E então José, ele não querendo difamá-la, eu fico pensando, nós tínhamos que ter um momento especial só para falar de José. Este homem teve um comportamento tremendamente pronto por Deus. Não era à toa que o Senhor Deus o escolheu, Ou vocês acham que foi por acaso
que Maria foi desposada por José. Ele, não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Isso me impressiona bastante. E então o Senhor Deus o encontra. Chega para ele numa noite em sonhos e pega e fala para ele: não temas receber Maria por sua esposa. Olha que coisa linda, porque o que nela está gerando é do Espírito Santo. Deixa eu comentar um detalhe com você. Se José tivesse sido recalcitrante e falado: vou contar mesmo que essa mulher se ele tivesse pensado da forma como pensavam em sua época, Maria tinha sido apedrejada. Sim ou não? E ele poderia deixá-la e procurar uma outra mulher. Mas este cuidado que ele teve fez com que ele estivesse anos e anos do lado de Deus, dentro da sua casa, comendo na sua mesa. Já parou para pensar isso? O Senhor Deus sempre compensa nossos atos de bondade. Então Maria começou a crescer sua barriguinha, lá estava ela sendo cuidada por José, e então César Augusto decretou, que houvesse um recenseamento, e lá foram eles, de sua casa, onde moravam, para o espaço onde esse recenseamento deveria acontecer. E vocês vejam que eles eram cumpridores das leis do país também. Só que no meio do caminho, lá estava ela procurando um local, porque vieram as dores de parto. Imagina José correndo para lá e para cá, para poder encontrar um local, e não encontrava um espaço. E então o homem, dono da estalagem, e um dia eu quero procurar saber quem foi. Eu espero em Deus que ele tenha se salvado, tenha tido uma segunda chance. Mas poder dizer: eu não tenho lugar aqui. Se vocês quiserem, tem um estábulo aí. Eu imagino o quanto que José insistiu. Por favor, ela está ganhando o bebê. Ela está ganhando o bebê. Vocês têm ideia da quantidade de anjos olhando aquilo? Vocês acham que algum ser do céu estava prestando atenção em outro lugar a não ser naquela cena? Vocês acham que eles estavam distraídos? Todos esperavam que o Redentor do mundo nascesse. E então, olha que coisa mais linda, Ali no meio na estrebaria, no meio daquela... Imagina, você não pense que era um local limpinho, esterilizado. Jesus, o ser mais importante de todo o universo, nasceu no meio de fezes. O odor devia ser terrível. Era uma estrebaria. Era um espaço para animais. Imagine ela ali deitada no meio do feno, só com seu esposo e mais ninguém. Deve ter sido um momento muito interessante. Mas na mesma hora aconteceu uma outra coisa tremenda. Os anjos não puderam fazer silêncio nessa hora, Olha só a palavra que eles disseram então para os pastores: glórias a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. Quais homens? A quem ele quer bem. Pensem sobre isso, tá? E estes homens a eles foi dito que tinha nascido naquele dia o Salvador, E então, que coisa interessante parar para pensar isso. Eles foram em busca do Salvador e encontraram ali, naquela manjedoura entre o feno, Avante. Aqui nós falamos ontem sobre este momento em que Simeão levantou o menino e disse: agora despede em paz o teu filho. Me despede em paz o teu servo, porque já havia consolação de Israel. Ana profetiza também, dando glórias a Deus e falando do nascimento de Jesus. Ficou marcado o nascimento de Jesus por causa destes dois servos do Senhor que estavam esperando. Você se lembra da estrela que nós comentamos ontem? O grupo de anjos e os homens do Oriente que estavam vindo em busca de Jesus para adorá-lo? Olha lá, mas você sabe que, falte por favor. Você se lembra da situação? Essa era uma profecia que tinha sido escrita no tempo, lá em Números. Uma estrela procederá de Jacó, E o cetro se levantará, subirá de Israel, Eles, sabendo e entendendo essa profecia, vieram atrás. Quem os recebeu também na cidade? Lá estava Herodes, dizendo: me diga onde está a criança, para que eu vá e o adore, E eles então receberam orientação de Deus e não foram lá no local. Eu me lembro, não sei se aconteceu com vocês, mas quando eu era criança, queridos, esta imagem, especialmente de uma estrela linda, com brilho sobre uma casinha pequenininha, não sei aonde, aparecia em todos os cartões de Natal. Na minha época, quando eu era criança, cartões de Natal, eles vinham ou existiam
em cartão mesmo, era em papel, e você mandava pelo correio. As pessoas recebiam, era uma maravilha receber aquele cartão de Natal com promessas de um novo ano, uma série de coisas bonitas, mas eu ficava olhando aquela imagem e ficava pensando, que coisa mais bonita, que coisa especial. Hoje em dia se faz isso aliás, pouca gente hoje se lembra ou pensa sobre isso na época de Natal, mas eu me lembro muito dessa imagem. Ontem, quando eu estava preparando, eu fiquei pensando, que interessante, né? Isso um dia foi real, né? E então, eles entregaram para a criança o que se dá para um rei: ouro, incenso e mirra. E foi isso que ajudou José e Maria a sustentarem Jesus durante o tempo que eles foram para o Egito. Eles tiveram que fugir rapidinho. Por quê que eles tiveram que fugir? Porque Herodes mandou matar todas as criancinhas, todas. Olha, imagine que noite terrível. Se cumpriu o que também já estava dito, né? Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos, recusando ser consolada, porque já não existem. Irmãos, tudo o que aconteceu na vida de Jesus foi cumprimento de profecias, em todos os detalhes, em cada detalhe. E nosso Deus é tão bom. O profeta messiânico, né, Isaías, ele escreveu muito antes a respeito de como seria a vida de Jesus. Você consegue imaginar Jesus pequenininho dando os primeiros passos? Consegue imaginar esse momento? Consegue imaginar o momento em que Maria observava o pai ensinando a ele cada detalhe, cada momentinho, ensinando ele a pegar em sua mão, não é? E quem foi a primeira professora de Jesus? Vocês podem imaginar o momento em que ela se senta ensinando o Filho de Deus, Deus eterno, a orar? Podem imaginar isso? A falar, a conversar, a ter respeito para com essa e aquela outra situação? Deve ter sido momentos incríveis. A palavra de Deus disse que e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens, né? Observem mais esta imagem. Jesus não passou por escolas comuns. Jesus esteve na maior escola que se pode ter, a escola do lar, onde então, diante da orientação segura de um pai e de uma mãe, e Maria recebia orientação direta de Deus para criar seu filho, ele então, ao observar e ler os rolos dos livros, que era a Bíblia na época, aprendia que tipo de vida deveria então viver, como é que ele deveria agir. José ensinou a ele o ofício. Conseguem imaginar aquele homem? Ele olhando para aquela criança, sabendo, meu Deus, este é um ser gerado pelo Espírito Santo. Eu estou aqui ensinando. Imagina ele pegando as ferramentas, colocando na mão de Jesus e Jesus aprende. Gente, isso foi um milagre tremendo. Diz que nós vamos estudar sobre isso durante toda a eternidade e não vamos entender. Pode imaginar esta cena deles sentando, pai e filho, e ele olhando nos olhos de quem o criou. Como é que pode uma coisa dessa? E tendo que ensinar a majestade do céu a pegar numa ferramenta. Como era isso, né? Olha, só que tinha um detalhe interessante sobre Jesus. Leia isso comigo. Olha o que diz aqui. Com profunda solicitude, observava a mãe de Jesus o desenvolvimento do quê? Das faculdades daquela criança. Por quê? E contemplava o cunho da perfeição em seu caráter. Diz que tudo que Jesus fazia tinha profunda perfeição. Eu vou daqui a pouco pegar o livrão e vou mostrar umas coisas tremendas para vocês, de como ele agia. Observe isso aqui. Mas sua mãe, o que é que ela olhava? Ao ver a maneira de agir do menino, guardava todas estas coisas em seu coração. Imagina quão contemplativa ficava Maria, contemplando Jesus, observando a vida dele, como ele agia, como absorvia cada detalhe, como era. Diz que ele lidava com as lidas domésticas com um cuidado tão grande, era solícito e estava sempre pronto a ajudar em cada detalhe. Agora, um detalhe interessante sobre a vida de Jesus. Observem isso. Jesus punha em seu trabalho o quê? Alegria e tato. Esta frase eu tirei do Desejado de Todas as Nações. Alegria e tato. Como era isso? Preste atenção. Sua voz se erguia em louvor e ações de graça. Quando os companheiros se queixavam da fadiga do trabalho, eram animados pelo quê?
Pela melodiosa voz de Jesus, né? Pela melodia que lhe vinha de seus lábios. Imagina que coisa linda, quando o outro estava cansado e chateado, ele não ficava, é mesmo, é terrível, né? Que difícil. Não, como é que ele fazia? Diz que ele começava a cantar hinos. Ele se envolvia, animava as pessoas. Imagina que gostoso que devia ser ficar do lado de Jesus. Eu nunca tinha imaginado Jesus sorrindo assim quando criança, né? A gente imagina Jesus taciturno, quieto, se pensa que uma pessoa santa é então triste e cabisbaixa. Nunca. Pelo contrário, a pessoa é alegre, feliz, tem motivos de alegria, tem razões para louvar e agradecer a Deus, né? Imagine esta cena. Avante. Olha isso daqui, ele tinha uma disposição singularmente amável e colocava perfeição em tudo que fazia. Gente, um dia nós vamos ter a chance de observar, não passe o próximo, tá? Vamos ter a chance de observar quem foram as pessoas que compraram seus móveis. Você já teve algum móvel que você pensou assim, nunca vou jogar fora, isso aqui é tão bom, já teve? Sim ou não? Você já teve alguma coisa que era sua que você disse, isso aqui é tão bom, e aquela coisa durando anos e anos? Pode imaginar como tudo se encaixava perfeitamente no móvel que ele fazia, os detalhes, o cuidado. Um móvel perfeito. Era assim que saía das mãos do Senhor. Jesus não terminava uma obra pela metade, nunca. E eu agora quero pegar o livrão para comentar sobre isso. Gente, que coisa linda! Eu fiquei pensando, o que eu vou grifar aqui? A gente acaba tendo que grifar tudo, né? Não tenho que ficar para trás, cada pedacinho é tão importante. Querida mamãe, querido pai que está em casa, eu imploro que você agora preste muita atenção. Eu sei que eu coloquei imagens bonitas, corri atrás, mas o mais bonito é isso que você vai ouvir agora, porque isso aqui não é uma invenção humana, não é uma biografia de alguém que pegou as melhores partes. Observe isso daqui. Jesus viveu aonde a sua infância? Numa pequenina aldeia montanhosa. O que isso faz vocês pensarem, alunos? Todos os grandiosos servos de Deus, os que foram chamados para um grande serviço, eles estavam, preste atenção, a maior parte deles, trabalhando. Jesus nunca chama um desocupado, Jesus só chama um trabalhador, sim ou não? Segundo, estas pessoas tinham sido educadas em montanhas. Não é interessante isso? Uma aldeia montanhosa. Outro detalhe, a Bíblia foi bem sucinta ao falar sobre os primeiros anos de Jesus e sua adolescência e juventude. Disse assim, é um breve relatório da primeira parte da sua vida, mas nesta frase resume tudo o que se pode dizer. Diz assim, ó, presta atenção. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça, e a graça de Deus estava sobre ele. Ah, quem me dera alguém dissesse isso de nós. Imagine, que coisa linda, avante. Por que eu queria que você prestasse atenção, o que levou essa perfeição de atitudes? Olhe bem, Jesus tinha um espírito ativo e penetrante, com uma reflexão de sabedoria além da sua idade. Queridos pais, hoje em dia nós vemos crianças que elas estão além da sua idade. Em que sentido? Eu queria que vocês pensassem. Hoje nós estamos observando que crianças que não são mais crianças, que são colocadas para serem adultos muito cedo, por aquilo que veem, por aquilo que observam, não por sabedoria, mas por atitudes. Meninas que querem vestir roupas de pessoas adultas, que querem aparecer diante de pessoas um pouco mais velhas, e meninos que querem parecer adultos muito cedo. Por quê? Eu queria que você analisasse. Agora observe. As faculdades da mente e do corpo de Jesus desenvolviam-se gradualmente. Queridos, não era algo forçado, era gradual. Eu estou lendo o terceiro parágrafo, no finalzinho do terceiro parágrafo eu encontro isso aqui. As faculdades da mente e do corpo desenvolviam-se gradualmente segundo as leis da infância. O Senhor Deus criou e trabalhou o corpo humano para que ele tivesse um desenvolvimento gradual. Agora preste atenção, você pai e mãe que está em casa, é muito importante você entender isso. Não se espera de uma criança que ainda não desenvolveu todo o corpo uma ação como se já tivesse desenvolvido. É um desenvolvimento gradual que se espera da verdadeira educação. Por quê? Queridos pais, é importante que vocês entendam o seguinte. Gradualmente o corpo vai crescendo, se formando e se estabelece, mas a mente demora um pouco mais. O amadurecimento ainda se desenvolve um pouco mais tarde.
A maturidade termina aos 25 anos. Por que eu estou lhe falando isso? O corpo, aos 18 anos, está praticamente pronto. Mas ainda se precisa de um tempo para que a mente chegue ao espaço que precisa para que eles possam se equilibrar de alguma maneira. Mas, infelizmente, as pessoas, quando têm o corpo pronto, elas já agem como se já tivesse maturidade para poder usar o corpo ou trabalhar com o seu corpo como se já tivesse condições suficientes para isso. Infelizmente, a maior parte das pessoas que tomam decisões aos 18, aos 25 já mudaram de ideia. Isso não é sério? Jesus tinha um crescimento gradual. Outro, Jesus revelava como criança disposição singularmente amável. Aquelas mãos cheias de bondade estavam sempre prontas para servir aos outros. Manifestava uma paciência que coisa alguma conseguia perturbar. Uma veracidade, presta atenção nisso aqui, uma veracidade nunca disposta a sacrificar a integridade. Irmãos, isso aqui é tremendo. Olha que coisa grandiosa. Firme como uma rocha em questão de princípios, sua vida revelava a graça da abnegada cortesia. Irmãos, não podia ter nada mais bonito para se dizer a respeito de quem? De um ser humano. A respeito de um ser humano. Avante. Como é que Maria recebia condições para desenvolver Jesus nesses detalhes? Ela recebia sabedoria de quem? Olha bem, presta atenção. Ela recebia sabedoria direta do céu. Olha o que diz em Isaías 30, verso 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Peraí, então existem mães, estou lendo Isaías 30, verso 1 e 2. Então existem mães que não procuram orientação em Deus, que procuram orientação na sociedade falida, sim ou não? Sim. Isso é muito sério. Maria procurava estas informações que ela precisava passar para Jesus diretamente do trono, de onde sabedoria vem. Isso é muito sério. Avante, outro detalhe, como era a educação de Jesus? De que maneira ela acontecia? Aqui o livrão diz, o Desejado de Todas as Nações, capítulo 7, comenta que a educação dele veio diretamente dos rolos da palavra de Deus. A maior parte de nós pensa, ele é muito criança ainda. Na própria igreja nós vemos alguns erros sendo cometidos por nós pais. Damos aos filhos alguma coisa que os possa interter durante o culto. Sim ou não? Aí eles vão riscar, desenhar. A gente fala, não, mas é uma historinha bíblica que eles estão desenhando. Não foi essa a orientação do Senhor. A orientação do Senhor é ensiná-los desde muito cedo a ter reverência, prestar atenção, fazer daquilo o momento principal da sua hora. Culto é para ser prestado a Deus, não somente para ser assistido. E as crianças têm que saber trabalhar dentro desse tipo de esfera. Infelizmente os pais não fazem isso, né? Mas desde quando? Desde quando se tem que educar uma criança? Quero comentar com vocês que o maior especialista que nós já tivemos no Brasil em educação estava saindo de uma biblioteca com muitos livros na mão. E alguém o viu passando e saiu correndo atrás dele. Disse assim, por favor, eu tenho uma pergunta. E ele parou com os livros na mão e ouviu. Disse, quantos anos se começa a educar uma criança? Ele olhou para a pessoa e disse, aos 15 anos. E saiu andando. O pessoal, ele não entendeu. Falou, olha, o senhor não entendeu, eu estou perguntando quantos anos se começa a educar uma criança. Ele disse, aos 30 anos. Falou, por favor, o senhor não entendeu, eu estou perguntando quando se começa. Ele disse, aos 50 anos. Aí ele falou assim, quando assim? 50 anos antes da criança nascer. Quem é que tem que ser educado para poder educar? Respondam, queridos. A educação de alguém começa com quem lhe vai gerar. Uma pessoa educada pode educar outra. Uma pessoa que não foi educada não tem o que oferecer. Isso é uma parte importantíssima. Por isso Deus teve que escolher alguém que estava pronta, capaz, que tinha condições de que então seu espírito pudesse passar por ela e ela então oferecer isso a Jesus. Olha bem, cânticos, orações e lições das Escrituras deveriam ser adaptados à mente que ia se abrindo. Dar para a criança gradativamente aquilo que ela é capaz de entender.
mas nunca negligenciar esse tempo. Olha bem, mas eu não sei se vocês sabem que no tempo de Cristo, não dar educação para uma criança era considerar o local onde a criança vivia amaldiçoado. Por quê? Vamos lá, eu quero que vocês me digam por que isso. Bora, pensem. Porque a criança que não recebia educação, ela traria problemas para aquela área onde morasse, onde viesse a morar. Sabia? Ela com certeza seria uma maldição. E isso era muito sério. A verdadeira educação teria levado os jovens a que buscassem o Senhor, se porventura tateando o pudessem achar. Como é isso? A verdadeira educação faz com que alguém procure Deus e encontre Deus mesmo. Entenderam isso? A verdadeira educação é levar as pessoas para Deus. Agora te assusta. Olha bem. A educação que se dá nessa terra não é reconhecida na faculdade superior do alto. Como assim? Eu queria que vocês fossem chamados a atenção para essa frase. Aqui no Desejado de Todas as Nações diz que tem uma faculdade superior aonde? Lá no céu. E que a educação dessa terra não é reconhecida lá como educação. Por que não? Quero dizer uma coisa a vocês. Os detalhes que se ensina aqui nas nossas faculdades são obstáculos para uma vida correta. Por quê? Ensina a pessoa a correr atrás do que lhe é mais rentável, do que vai lhe dar poder e ser superior a outra pessoa. Sim ou não? E isso gera o que entre os seres humanos? Uma luta, uma competição. Não é esta a educação que o Senhor Deus pediu, nunca foi essa a educação que o Senhor Deus esperou, que os pais dessem aos filhos daqueles que vão reger o mundo. Porque a principal razão de uma educação é reconhecer a Deus e formar a imagem de Deus na pessoa e que a pessoa seja útil para o serviço do Senhor. Infelizmente, o ensino que este mundo tem do mundo falido, nós estamos falando de um mundo falido. Eu não estou comentando com vocês de algo que vai acontecer. Estou falando de algo que está acontecendo. Temos uma sociedade falida. E ela é falida por quê? Porque não existe conhecimento? Respondam. Existe conhecimento. E por que as pessoas são tão más? Por que as pessoas agem de uma maneira tão terrível? Por que o mundo tem tão poucas pessoas prontas a ajudar? Não é um resultado claro diante de nós? Olha bem. Então Maria foi o primeiro mestre humano de Jesus. Os primeiros anos de sua vida foram consagrados ao estudo da palavra de Deus. Foi ou não foi? Então, os primeiros anos da vida de Jesus, os primeiros. Agora, Jesus estudava onde? Quais eram os compêndios de Jesus? Qual era a biblioteca dele? A natureza. Aleluia, queridos. A natureza. Diz que Jesus observava a vida das plantas, a vida dos animais, a vida dos homens. Não me surpreende que depois, quando ele começa a pregar, ele usa o quê? Parábolas. E então, ao falar e comentar estas parábolas, ele falava das coisas que ele tinha visto e observado na infância. Não é interessante isso? Cultivava santos pensamentos e comunhão. O que é cultivar santos pensamentos, queridos? O que é isso? Cultivar. Ele ficava e pedia a Deus forças para que coisas boas permanecessem na sua mente. Olha, mais uma coisa interessante. Jesus era assim tão surpreendente, mas o nosso livro diz no parágrafo que começa toda criança, por favor, eu faço questão que todo mundo leia. Você que está com Desejado Todas as Nações em casa, procura esse parágrafo, toda criança, rapidinho, acha esse parágrafo. Corre lá. Toda criança, corre lá. Gente, te assusta agora. Toda criança pode adquirir o conhecimento como Jesus o adquiriu. Aleluia! Sim ou não? Queridos pais, vocês que estão em casa, ainda é tempo. Ainda é tempo. A comunhão com Deus mediante a oração desenvolve as faculdades mentais e morais e as espirituais se robustecem ao cultivarmos pensamentos sobre assuntos espirituais. A primeira responsabilidade de uma criança, de um pai sobre um filho, é ensinar ele a orar, a buscar a Deus, a respeitar ao Senhor, a dar valor à sua lei, a entender que Deus não é só supremo, Ele é Pai e amor. As primeiras responsabilidades de uma criança, alguns pais pensam, meu filho já sabe ler, sabe as primeiras letrinhas. Pois eu preciso dizer a você que até os 4 anos de idade, uma criança não deve aprender absolutamente nada, a não ser obedecer. Obedecer. Entenderam? O ABC que ela tem que aprender é esse, obedecer. Combinado?
Se uma criança aprendeu a obedecer na infância, ela tem que aprender a obedecer a quem? Pais têm que ser sensíveis e observar quando o choro da criança é manipulativo. Quando a criança está trabalhando e vivendo de maneira a entender que ela domina, ela diz para onde, ela indica, ela direciona os pais, infelizmente. E se pais, o Senhor Deus comenta, pais frouxos, eles criam filhos incapazes de servir qualquer pessoa, isso é um problema para a sociedade e para Deus. Terrível. Jesus foi colocado no lugar em que seu caráter seria provado. Aonde ele cresceu? Em Nazaré, num lugar terrível, a pior cidade. Ainda se diz, poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Foi isso que se falou a respeito. Por quê? Era o pior lugar do mundo. Mas eu me assustei em observar que este lugar onde Jesus foi colocado foi uma bênção para ele. Por quê? Te assusta aqui, ó. Você sabe, né? Que Satanás tentou absurdamente Jesus. Sabe ou não sabe? Ele ficava atrás daquela criancinha, tentando desajustá-la de alguma maneira, fazer com que ele pecasse em algum momento, né? Em sua laboriosa vida, não havia momentos ociosos para convidar à tentação. Nenhuma hora vaga abria porta às companhias corruptoras. Peraí. Aqui vai totalmente contra o que a sociedade ensina. Eu vou repetir o que foi dito aqui. Em sua laboriosa vida... O que é laboriosa vida? Laboriosa vida. O que é isso? Ok, então veja, aqui nós estamos falando de uma criança. Em sua laboriosa vida, não havia momentos ociosos para convidar à tentação. O que é isso? O que você entendeu? Momentos... Sim, querida, como é que é? Jesus não ficava sem fazer nada, a mente dele estava sempre envolvida com algo bom, algo que o levava ao céu. Mas é isso que a sociedade ensina para nós fazermos com as crianças? Em sua laboriosa vida, não havia momentos ociosos para convidar à tentação. Nenhuma hora vaga abria a porta às companhias corruptoras. Que sério! É sério isso ou não? Isso aqui me faz pensar demais. Quando Jesus foi colocado em Nazaré, ali foi para provar sua pureza. Mas eu fiquei impressionada com o seguinte a respeito de Nazaré. Olha o que Deus diz aqui. Tentação, pobreza, adversidade, eis justamente a disciplina necessária para o desenvolvimento de pureza e firmeza. Como assim? A gente pensa assim, não, coitadinho, vamos tirar o filho desta situação. Peraí, não é essa a orientação de Deus. Você tem que orientar para que ele, ao enfrentar estas coisas, saia vencedor. Sim ou não? Isso é muito sério. Outro, Jesus era um voluntário servo, sim ou não? Voluntário. Por isso, alunos, lembra quando eu falei para vocês que aqui quando a gente chama assim, ó, quem quer me ajudar a pegar aquela tonelada de coisa? Quantos tem que levantar a mão e dizer que vão? Todos. Mesmo que vai precisar de uma pessoa só. Todos têm que ser voluntários, né? Ele aprendeu o ofício e trabalhava com as próprias mãos na oficina da carpintaria de Jesus. E ele não empregava o poder divino para trabalhar em nenhum momento, sim ou não? Era a força de seus próprios músculos, né? Agora, Jesus não queria ser deficiente nem mesmo no manejo dos instrumentos de trabalho. Imagina que coisa linda isso. Tudo ele tentava fazer com perfeição. Era perfeito como operário, da mesma maneira que era no seu caráter. Quando eu vejo uma pessoa fazendo um negócio meio lambuzado, meio sujo, meio estragado, meio bom. Vocês sabem o que é meio bom? É medíocre. A palavra medíocre vem desta linha de raciocínio. Uma coisa que não é boa, é meio bom. Não é essa a nossa meta. Nós temos que buscar a excelência, um outro nível de vida. E isso é possível, sim ou não? Sim, isso é possível. Em todas as áreas. Agora presta atenção. Somente o trabalhador diligente encontra a verdadeira glória e alegria de vida. Quantos acharam esta frase? Somente o trabalhador diligente encontra a verdadeira glória e alegria da vida. Isso está no meio do parágrafo que começa à medida que Jesus trabalhava na infância e na juventude. Achem isso. À medida que Jesus trabalhava na infância e na juventude. Gente, é um negócio tremendo. Outra coisa, vocês sabem por que Jesus, quando adulto, conseguia caminhar 30 quilômetros por dia, atender uma multidão de pessoas e em nenhum momento se exasperar ou reclamar? Sabe por quê?
Porque a vida dele foi acostumada a ser como? Através de sua existência terrestre, Jesus foi um ativo e constante trabalhador. Esperava muito resultado, então muito empreendia. Como é que é? Esperava muito resultado, então o que ele fazia? Empreendia muito. Isso não é interessante? Eu acho isso lindo. E como é que podemos ter o caráter de Cristo? Gente, abre o ouvido agora. Agora eis uma parte importante. Como ter o caráter de Cristo? Se assusta agora. Olha, Jesus não se esquivava a cuidados e responsabilidades, como fazem muitos que professam ser seus seguidores. É porque procuram furtar-se a essas disciplinas que tanto são fracos e ineficientes. Como? Como é que uma pessoa se torna fraca? Ineficiente. Como? Quando ela foge das responsabilidades que são dadas em sua mão. Queridos pais, vocês estão ouvindo isso? Vocês estão criando filhos fortes ou fracos? A fraqueza vem de onde? Avante, olha o que mais. Podem possuir preciosos e amáveis traços, mas são sem fibra e quase inúteis quando há dificuldade a enfrentar e obstáculos a transpor. Nosso maior problema não é ter problema, é não saber resolver problemas. Por quê? Porque não fomos desenvolvidos para isso. Pode ter ido até para uma faculdade, aprendido das letras deste mundo, mas não aprendeu a desenvolver atitude. E pode ser que alguém adulto esteja me ouvindo e dizendo, essa é minha realidade. Você pode, pela graça, olhe bem, você não pode voltar atrás e fazer um novo começo. Você pode parar agora e fazer um novo fim para a sua vida. Essa é uma grande situação, sim ou não? Fala, meus pais erraram, eu tive dificuldade na minha infância, fui criado de forma errada, então agora eu preciso de ajuda e eu vou correr atrás. Olha o que mais está escrito aqui. A positividade e energia, como é que é? A positividade e energia, a solidez e resistência de caráter manifestado em Cristo, tem de ser desenvolvida em nós, mediante a mesma disciplina que ele suportou. E caber-nos-á a mesma graça por ele recebida. Como é que é? Temos que passar pela mesma disciplina? Disciplina da pobreza, do trabalho útil, da contemplação das coisas do céu, de abnegação. Olha, de decisão. Sim ou não? Sim. Olha lá. Jesus confortava os humildes, ele trabalhava e corria atrás dos pobres. Sim ou não? Os vizinhos gostavam de ser amigos de Jesus? Sim. Sim. Jesus punha no seu trabalho alegria e tato, como já falavam. Jesus cantava muito, né? As pessoas se sentiam felizes com sua presença e ele revelava uma atmosfera totalmente especial. Era gostoso estar perto de Jesus. Algumas pessoas não entendem porque não se gosta delas. Fala, as pessoas não gostam de mim. Mas você já parou para pensar a atmosfera que você exala? Quando as pessoas chegam perto de você, elas sentem o quê? Elas se sentem bem com você ou você está sempre chateado, querendo atenção ou reclamando de alguma coisa? Que tipo de pessoa você é? Olha que interessante isso aqui, ó. Te assusta agora. A atmosfera de esperança e valor o circundava. A atmosfera de esperança e valor o circundava. Tornava-o uma bênção em seu lar. Muitas vezes na sinagoga, aos sábados, era convidado para ler as lições dos profetas. E o coração dos ouvintes fremia, pois nova luz brilhava nas palavras familiares dos textos sagrados. E Jesus fugia à ostentação. O que é isso? Jesus fugia à ostentação. O que é isso, gente? Não quero nem saber. Eu quero viver a simplicidade. Quanto mais... te assusta. Queridos pais, ouçam isso aqui. Quanto mais simples e tranquila for a vida de uma criança, quanto mais livre de estimulação artificial, olha os celulares, os computadores. Quanto mais livre de estimulação artificial, quanto mais em harmonia com a natureza, tanto mais favorável é ela ao vigor físico, mental e à robustez espiritual. Olha só, que isso é interessante demais. A vida doméstica de Jesus é um modelo para crianças e jovens. O ser um filho de um humilde operário na labuta para ganhar o pão cotidiano. Isso aqui me impressiona demais. Mas você está em casa e diz, mas como, Maísa, que eu vou encontrar isso? Pega a sua Bíblia, caia de joelhos, implora ao Senhor que Ele ajude, mas eu tenho uma outra surpresinha para você. Sabe o que é isso que eu tenho na mão? Isso daqui é um livro chamado, observe o que eu vou te mostrar agora. É muito importante que você
saiba por que é que o Senhor Deus tem dado para esta terra um pouco a mais para esse povo, o povo adventista. O que diz este livro aqui? Observe isso que você vai ver agora. Orientação à criança. É um livro grosso, grande. A maior parte das pessoas querem que venha resultado sem esforço. Você, querido pai e querida mãe, tem que procurar, tem que ler em algo que você tem certeza absoluta que vai funcionar. Eu vou ler uns pedacinhos aqui para você desse livro, te assuste. Aqui, nesse capítulo, na 4ª sessão, diz: a obediência é a lição mais importante. Aqui é que eu encontrei que até os 4 anos de idade, uma criança, a única coisa que tem que aprender é vai lá vocês, obedecer. O abecedário que ela tem que aprender é esse. Aqui, olha o que você encontra também. Disciplina frouxa e seus resultados. O que é disciplina frouxa? A criança chora, a gente fala, não, eu vou dar. A gente está sendo muito duro com ela. Vamos lá, não tem problema. Que importância que tem? Se nós não estudamos, não somos capazes de entender o que é uma disciplina frouxa. Eu preciso, disciplina deficiente. Olha o nome disso aqui, ó. Até está dando disciplina, mas é deficiente. Por quê? Porque não aprendeu do momento certo, do trabalho certo, da fonte certa. Irmãos, quando eu paro para ler essas coisas, eu fico, meu Deus do céu, não ceder à adulação. Aqui diz eu vou só ler os subtítulos. Não ceder ante a adulação, não dar mais crédito à palavra da criança do que a dos outros, a censura eficiente de Eliseu ao desrespeito, a transigência causa inquietação e descontentamento, demasiada liberdade faz filhos pródigos, o verdadeiro amor não é condescendente. Quanto maior for a condescendência, tanto mais difícil será a direção da criança. Gente, isso é delicioso pensar, puxa, eu vou ler sobre isso, eu vou correr atrás. Outra coisa, aqui nesse capítulo, ensino de ofícios úteis, diz assim: nenhum ramo do trabalho manual é mais valioso do que a agricultura. Como? Eu vou ler de novo. Nenhum ramo do trabalho manual é mais valioso do que a agricultura. Peraí, isso é o que a sociedade diz? Primeiro porque o nome agricultura já é agri, que é azedo, né? Agri, é ruim. Agricultura, difícil de fazer. Queridos pais, se vocês tivessem a oportunidade de dar a seus filhos um espaço para que eles buscassem plantar e vocês estivessem juntos, observar a natureza, o grande compêndio de Deus, a sala de aula de Deus, é a agricultura. Oh, verdade, meu esposo está me lembrando de uma coisa. Hoje os pais castigam os filhos dizendo, vou te colocar lá na roça para você poder trabalhar. Que terrível, né? Que terrível. A roça deveria ser um espaço onde a pessoa fosse reeducada. E eu tenho uma outra coisinha para dizer aqui, ó. Ensinar princípios fundamentais de vestuário, mas eu tenho ainda uma parte. Olha aqui. Esta parte que eu gostaria de mostrar para vocês é tremenda, tremenda, tremenda. Cada lar, uma igreja. A parte tão importante que os pais devem ter, ensinar ao filho que quando entra na igreja sede, ela está só indo numa filial do seu próprio lar. Uma criança que não fica quieta na igreja, eu tenho certeza que ela não fica quieta nos cultos em casa. É verdade mesmo. Esse outro livro que eu estou te mostrando aqui, dá uma olhadinha o que é isso aqui. Educação. Gente, eu acho esse livro fantástico. Na verdade, nós temos uma série de informações muito boas que podem nos ajudar a fazer entender algumas coisas onde estamos errando. Educação e caráter. Te assusta com esse pedacinho que eu vou ler para você. A verdadeira educação não desconhece o valor dos conhecimentos científicos ou aquisições literárias, mas acima da instrução aprecia a capacidade. Acima da capacidade, a bondade. Acima das aquisições intelectuais, o caráter. Entendeu isso? É preciso que nossos filhos tenham conhecimentos científicos e aquisições literárias. Mas acima disso, há um valor ainda maior. Te assusta agora. Qual é o pendor da educação dada atualmente? Para onde leva a educação dada atualmente? Qual é o objetivo para que se apela mais frequentemente na educação atual? O próprio proveito. Sim ou não? É isso mesmo. Infelizmente. Olha só. Grande parte desta educação é uma perversão do nome educação. Quando eu paro para pensar nisso, eu me assusto.
Olha mais, na verdadeira educação, a ambição egoísta, a avidez do poder, a desconsideração pelos direitos e necessidades da humanidade, coisas que são uma maldição para o nosso mundo, encontra influência contrária. Assim se estabelece a disputa pela supremacia, se acarroçou o estudo excessivo, que em tantos casos destrói a saúde e inabilita para a utilidade. Queridos, vocês têm que procurar esses livros, estão de graça na internet, tá? Existem eles em PDF na internet. Procure o material Educação e Orientação à Criança de Ellen White e estude na sua casa. No entanto, eu quero terminar com um apelo para você que está aqui. Observe o que eu vou lhe falar. Te assuste com o que eu vou dizer. A obra de reeducação é quase impossível. A obra da reeducação é quase impossível. Como é que é a frase? A obra da reeducação é quase impossível. O que isso significa? É melhor educar do que reeducar. Por quê? A única coisa que você tem que fazer depois que você viu que alguém não foi educado é tentar converter a pessoa. Porque não tem mais o que fazer. Algumas pessoas chegam à idade adulta e elas percebem, me faltou, eu não tive, eu não cheguei nesse ponto. Então o que elas devem fazer? Correr para Deus e serem convertidas. O único método que tem de acertar o que não foi feito na infância é pedir conversão a Deus. Para que o Senhor Deus burile, trabalhe e vá ajudando, para que aquelas falhas que aconteceram possam ser substituídas agora pelo envolvimento com a verdade do Senhor. Compreenderam? Essa é uma parte importante. Santo Deus e amado Pai, que obra tremenda de educar, Senhor, de levar alguém até o Teu trono e pedir a Ti, diante da Tua presença, que o Senhor seja o nosso educador. Perdoa-nos, ó Pai, muitas vezes, buscar neste mundo a direção que infelizmente tem levado o planeta à bancarrota. Eu lhe imploro, Senhor, que ajuda-nos agora nessa tremenda obra, quase impossível, de reeducação de nosso próprio coração. Eu lhe imploro que os pais que estão nos ouvindo possam correr agora e lutar por seus filhos dentro dos métodos corretos. Que em nome de Jesus a Tua palavra, a busca diante do Teu trono para aquela vida, para aquela história, aconteça. Rogo a Ti, Senhor, pelos detox, especialmente por Sandra. Clamo a Ti agora, Senhor, em nome de Jesus. Visita os leitos daqui. Trabalhe, Senhor Deus, pelas pessoas que estão angustiadas e sofrendo, e que a Tua bênção e o Teu poder, a Tua força diante do universo, em nome de Jesus Cristo, seja vista, seja trazida para cada coração e para cada história. Em Tuas mãos eu entrego, Pai de amor, agora todos os detox que estão aqui, a Rebeca que está sob os nossos cuidados e aos filhos, Pai de amor, que estão aqui ouvindo agora, Pai Santo, seus pais, para que em nome de Jesus tomemos a posição certa. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Abençoe vocês e dê um bom dia. Bom dia, queridos. Vamos lá.